A gente continua falando sobre esse conflito entre Rússia e Ucrânia, até porque enquanto não acabar, a gente tem de ficar atento e observando todas as nuances, as movimentações políticas, as palavras ditas, as palavras que não são ditas, o silêncio também quando a gente fala num assunto internacional. Diz respeito a muita coisa, carrega muita mensagem. A gente conversa agora com o cientista político e professor de Relações Internacionais da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, o Guilherme Casarões. Professor, bom dia, hein? Bem-vindo sempre aqui à nossa programação da CNN. Bom dia, Elisa. Bom dia, Evandro. Bom dia, Luciana. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Professor, a primeira pergunta que eu lhe faço é a respeito dos Estados Unidos. Qual o impacto desse posicionamento, essa intervenção americana nesse cenário geopolítico? E mais, não só pelo poder norte-americano, mas quando a gente fala de Rússia? Olha, a principal reivindicação russa nesse momento é de que os Estados Unidos cessem qualquer tentativa de expansão da OTAN, que é a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, rumo ao leste europeu. O Putin se baseia numa promessa alegadamente feita no finzinho da Guerra Fria, em 1990, pelo então presidente americano George Bush, o George Bush pai, ao então presidente soviético Mikhail Gorbachev, de que com a unificação da Alemanha e a eventual derrubada da chamada cortina de ferro, ou seja, aquela esfera de influência da União Soviética no leste europeu, os americanos se comprometeriam a não avançar com a aliança militar liderada pelos Estados Unidos rumo ao leste para que aquilo não melindrasse, não colocasse em risco a segurança da Rússia. O grande problema é que desde 1997, ou seja, poucos anos depois do fim da Guerra Fria, houve uma grande expansão norte-americana de tropas, de alianças, de armas rumo ao leste europeu. E os americanos se aproveitaram naquele momento dos anos 90 de uma fraqueza dos Estados Unidos, de uma fraqueza da Rússia, desculpa. A Rússia passava por uma dificuldade enorme econômica, foi aquela época do célebre Boris Yeltsin, né? Então, naquele momento dos anos 90, os americanos se aproveitaram para poder mover tropas e mover a sua influência rumo ao leste europeu, influenciando nações que outrora eram parte da esfera de influência ou da própria antiga União Soviética. E isso deixou a Rússia com um grande senso de vulnerabilidade. Não nos esqueçamos de que o mesmo presidente russo está lá desde o fim dos anos 90. Vladimir Putin, com algumas entradas e saídas, ele vem construindo esse poder enorme sobre a Rússia, esse mando sobre o país. Em parte, a sensação de vulnerabilidade indicada pela Rússia lá na década de 90, ela ganha força hoje, justamente nessa posição do Putin de não deixar que os Estados Unidos cheguem a leste, sobretudo tomando a Ucrânia, antiga parte da União Soviética. Professor, bom dia. Eu queria saber sobre o poder de pressão que os Estados Unidos e aliados têm sobre a Rússia nesse momento. A gente está falando especificamente de sanções. Estão tentando estrangular bancos russos nesse momento, também empresários ligados ao presidente Vladimir Putin. E aí eu pego como exemplo a Alemanha. O chanceler Olaf Scholz acabou fazendo ali, parando, né, aquela certificação daquele gasoduto que leva o gás da Rússia para a Europa. E aí a resposta do Dmitry Medvedev, né, que é o chanceler de segurança, né, da Rússia, acabou dizendo que é bem-vindo ao mundo em que os europeus vão pagar 2.000 euros por metro cúbico de gás natural. Ou seja, respondeu dizendo, vocês vão acabar tendo que ceder. Qual é o poder de barganha agora da Europa real e dos Estados Unidos sobre a Rússia? Esse poder de pressão. Luciana, se a briga histórica dos Estados Unidos e da antiga União Soviética e hoje Rússia sempre se deu no campo militar, espacial, né, nessas simbologias, né, da Guerra Fria, a relação da Rússia com a Europa ela tem uma dimensão muito mais saliente econômica. Justamente porque, sobretudo pós-fim da Guerra Fria, Rússia e Europa construíram uma relação de forte interdependência baseada na questão energética. A Europa é um continente muito dependente de energia, ou do petróleo, que vem majoritariamente de fora, ou do gás natural, que é garantido, sobretudo, pela Rússia por meio dessa estrutura gigantesca de gasodutos e oleodutos rumo ao continente. Ou seja, a Europa sabe muito bem que não dá para enfrentar a Rússia, pelo menos da sua própria perspectiva, pela via militar. Então, a primeira reação europeia sempre, quando houve a invasão, por exemplo, da região da Crimeia em 2014, é sempre congelar ativos russos,
punir pessoas específicas ligadas ao governo, tentar sufocar a Rússia do ponto de vista econômico. Agora, a Rússia é um país que tem aí um grande papel, uma grande centralidade, sobretudo na provisão de energia. Ou seja, os russos também têm um poder fortíssimo de barganha, que é o famoso fechar a torneirinha do gás e deixar muitos países europeus, principalmente no inverno, gelados, né? Passando frio e etc. Então, nesse momento, o que a Alemanha está tentando fazer, e diferente, aliás, do que ela fez em 2014, é justamente se antecipar e pressionar a Rússia naquilo que é mais sensível na relação entre o continente e os russos, que é a questão do gás. É claro, os russos vão dizer que eles vão afirmar esse lado, né, da sua força, da sua provisão energética, mas ao mesmo tempo a gente sabe que no longo prazo quem se prejudica mais com isso são os próprios russos, que têm na Europa um grande mercado consumidor da sua própria energia. Professor, quero te fazer uma pergunta usando aqui uma analogia. Quando as mães e os pais vão dar um castigo para a criança, né? Castigar a filha, castigar o filho fica bravo, fica com ira, não aceita, mas é uma criança. Quando a gente fala de adultos recebendo castigos e adultos armados, a gente tem um outro cenário. Quando a gente vê as sanções que são impostas à Rússia, e um castigo pode reverter em algo bom, como pode reverter em mais raiva. O senhor aposta em qual caminho? Que a ira seja ainda maior ou que essas sanções, esses castigos, tragam algum resultado bom? Elisa, quando a Rússia interveio na Ucrânia em 2014, as sanções econômicas tiveram um efeito importante de levar os russos à mesa de negociação. Não é uma solução imediata, eles não vão conseguir parar qualquer desejo russo de adentrar o território ucraniano, de continuar reconhecendo as chamadas províncias separatistas, né, de Donetsk e de Luhansk, mas ao mesmo tempo pode ser um caminho para que a diplomacia volte a ser linguagem entre a Europa e a Rússia. A diplomacia foi abandonada nesses últimos tempos. Esse discurso do Putin, feito no começo da semana, justamente reconhecendo as províncias separatistas e falando que a Ucrânia nem sequer deveria existir, que ela nada mais é do que uma invenção da União Soviética e uma extensão da própria Rússia, isso mostrou que as soluções diplomáticas que vêm sendo negociadas desde 2014 já não funcionam mais. Então, as sanções econômicas são a maneira que os europeus encontraram de, pelo menos, chamar os russos para o diálogo, colocar os russos em torno de uma mesa e tentar uma nova resolução do conflito, talvez agora atendendo a mais demandas russas, principalmente nessa dimensão da segurança, que é onde a Rússia insiste que está se sentindo prejudicada, vulnerável e etc. Agora, uma outra coisa que a gente tem que lembrar, Elisa, é que o Putin não é um líder inconsequente. Há comparações de todo tipo nas redes sociais, tentando colocar o Putin como o novo Hitler, tentando colocar o Putin como um maluco do século XXI. Isso não é o caso. O Putin ele vem conseguindo manter o seu controle sobre a Rússia há 2 décadas. O Putin é um líder que construiu um poder gigantesco e quase autoritário, quer dizer, quase autoritário, não autoritário, mas quase hegemônico na Rússia. E o discurso dele vem se adensando, ele vem falando da religião, ele vem falando da dimensão étnica, ele vem usando muito esse nacionalismo renovado russo para poder se posicionar frente à Ucrânia. Então a gente tem que olhar para o Putin como um sujeito muito estratégico, muito inteligente e que também não vai fazer nenhum tipo de ação que possa destruir a economia russa no curto prazo. Professor, a gente viu, inclusive, né, na linha do que o senhor estava dizendo, o ministro das Relações Exteriores ucraniano dizendo o seguinte: seu objetivo final é destruir a Ucrânia. Isso ele falando sobre Vladimir Putin. Ele não está interessado em partes da Ucrânia. Ele não está interessado em manter o país inteiro sob seu controle. O senhor acredita que, de fato, há essa vontade do presidente russo, né, em destruir a Ucrânia, como aponta o ministro das Relações Exteriores ucraniano? Bom, depende, Evandro, de como a gente interprete a palavra destruir.
Se for no sentido de erradicar, eliminar o Estado Nacional Ucraniano, eu acho até que não, porque, afinal de contas, a gente está no século XXI e essas soluções de destruição, de desmembramento de países, elas não existem mais, pelo menos da maneira como a gente via lá no começo do século XX. O que a gente está vendo hoje é uma tentativa de enfraquecer a Ucrânia, principalmente incitando movimentos separatistas na fronteira russa. Então, esse movimento recente do Putin é muito relevante porque é uma estratégia que ele já tentou fazer, inclusive, na Geórgia em 2008 e tentou, de alguma forma, também fazer contra a Ucrânia em 2014, que é reconhecer povos limítrofes identificados com a etnia russa, identificados com a cultura russa. A gente viu uma cena curiosa no ano passado, que foi o governo russo distribuindo passaportes para russos ucranianos dentro de território da Ucrânia, para poder, inclusive, legitimar esse argumento de que eles estão ali agindo militarmente em defesa de povos russos. Então, a gente tem que entender que a destruição da Ucrânia, no sentido clássico, ela dificilmente vai acontecer. A Ucrânia não deixará de existir, ainda que menor, ainda que fatiada na sua região fronteiriça. Agora, é claro, pela estratégia do governo russo, fica patente que eles têm interesse, sim, de desmembrar partes da Ucrânia como forma de garantir uma zona de segurança que a Rússia reivindica já há mais de 2 décadas. Não era o jeito, não é o jeito que deveria ter acontecido, ele vai contra o direito internacional, a gente vê o que os russos vêm fazendo como uma grande manobra geopolítica que fere, que viola aquilo que é retratado, é acordo, é negociação diplomática, é o que está na Carta da ONU, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que seja interesse da Rússia também de acabar completamente com a Ucrânia, até mesmo porque o Putin, como grande estrategista, sabe que o vácuo de poder pode permitir que os Estados Unidos tentem ainda mais ampliar o seu controle, a sua influência sobre as regiões do leste europeu. Guilherme Casarões, cientista político e professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada por essa aula express, mas que a gente pôde aprender muita coisa, viu, professor? Bom dia. Bom dia, foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigada, professor. Até a próxima, professor.